Qual a influência da comunicação na adoção de tecnologias na produção de soja aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, hein, Pedro? Exatamente. Até que ponto a comunicação influencia na decisão dos produtores rurais? É sobre isso a nossa conversa agora com a jornalista Joana Colucci, pós-doutoranda da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, que acaba de apresentar um estudo feito com produtores de soja dos Estados Unidos e do Brasil. Ela já está conectada aqui com a gente. Olá, Joana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Agro Amanhã. Oi, Joana, bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje no Jornal Agro da Manhã, Agro Manhã, da Terra Viva. Acordei cedinho para falar com vocês aqui nos Estados Unidos. Agora são 6 horas da manhã. A gente está 2 horas a menos do que no Brasil. Aí, muito bom. Obrigado, né, pelo esforço de apresentar para a gente esse projeto tão bacana, esse estudo tão relevante, né, que traz dados muito importantes. A gente começa, então, falando, né, conhecendo o perfil de produtores que responderam à pesquisa, né? Quantos produtores você ouviu? Quais são aí dos Estados Unidos? Conta um pouco mais para a gente. Então, essa a gente coletou dados nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, a gente ouviu 461 produtores de soja nos 5 maiores estados produtores: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Esses 5 estados representam 75% da produção de soja no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a gente fez o mesmo. A gente ouviu 340 produtores em 9 estados aqui do Corn Belt, que representam também 75% da produção de soja nos Estados Unidos. Só para situar vocês, eu estou aqui na Universidade de Illinois, que fica bem no coração do Corn Belt, né, no famoso cinturão do grão dos Estados Unidos, cinturão de milho, né, e soja também, então a gente fala o cinturão de grãos, mas é aqui que acontece, é aqui que tem as maiores produtividades, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos. A Lilian nos visitou recentemente aqui, sabe bem do que eu estou falando. Exatamente, Joana, eu ia comentar isso agora, né? Uma região que a gente vê ampla produtividade, vocês fazem muito interessante, tanto na universidade quanto os projetos, que aí já fica um assunto para uma outra entrevista, né, o Farm Doc, e a gente teve a oportunidade, então, de visitar a Joana abrindo as portas aí para a gente da universidade, e agora ela acaba de apresentar esse trabalho, né, de pós-doutorado aí para poder também ser doutora, ela que é jornalista, então é muito bacana tudo que a gente vivenciou aí com você e saber agora desse trabalho, né, Joana, falando sobre a influência da comunicação na adoção de tecnologia, né, dos produtores de soja do Brasil e dos Estados Unidos, né, o quanto que a comunicação influencia para que os produtores queiram adotar essa tecnologia. E você comentando nessas regiões que foram pesquisadas, você praticamente entrevistou cerca de 800 produtores aí da pesquisa, né? Como que foi feita essa coleta de dados? Então, resumidamente, a gente sabe que coletar dados, survey, não é fácil. Muitas vezes os produtores não gostam de responder, não só os produtores, muitas vezes a gente também deixa para depois, enfim. A gente fez toda essa coleta de forma online, porque a gente começou ainda em 2021, no momento da pandemia. Então, como a gente estava falando em 2 países com dimensões continentais, a gente não tinha como visitar esses produtores para coletar dados. Então, no Brasil, a gente teve o auxílio de entidades que nos apoiaram, a ProSoja, a Conab, Famato, o CEPAR, e aqui nos Estados Unidos também, o FarmDoc, que é esse grupo de extensão agrícola, e também entidades representantes de produtores nos ajudaram a distribuir a pesquisa para que ela chegasse para os produtores. E quais resultados, né, você obteve, de fato, como a comunicação contribui para a adoção de tecnologias digitais na produção de soja, aqui no Brasil e também aí nos Estados Unidos? Então, o que nos motivou a fazer essa pesquisa foi justamente entender qual o papel da comunicação, qual a influência dos diferentes canais de comunicação na hora do produtor adotar uma nova tecnologia digital. A gente comparou diferentes tecnologias de precisão, né? A gente está falando de piloto automático, de mapeamento da produtividade, uso de irrigação, enfim. Todas essas tecnologias a gente relacionou elas com o uso de canais de comunicação. Então, a gente vê diferenças significativas, né? A gente
mensurou esse impacto em relação a mídias de massa, a gente está falando aí de televisão, jornal, revistas, rádio, mídia social, aí a gente está falando de WhatsApp, LinkedIn, Facebook, e também os encontros interpessoais, conferências, fóruns, dias de campo, enfim. No Brasil, por exemplo, chamou a atenção o papel do WhatsApp, o que a gente já esperava pelo uso dessa ferramenta no dia a dia, na vida do produtor, e aqui nos Estados Unidos o uso do YouTube, por exemplo, e websites, né? Então isso o produtor respondeu, isso é importante para minha tomada de decisão, assim como os encontros interpessoais. Os encontros interpessoais se mostraram muito relevantes aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. É importante dizer que a gente não está falando que uma comunicação, um canal de comunicação é preponderante, o mais importante. A gente sabe que o processo de adoção envolve várias etapas, né? Então, em diferentes etapas, algum tipo de comunicação se mostrou mais relevante. A gente sabe que para a tomada de decisão efetiva, muitas vezes o olho no olho ainda faz a diferença, e isso a gente mostrou na nossa pesquisa também. Claro que quando a gente vai para algumas particularidades, assim, para tentar medir de fato com ferramentas estatísticas, alguns resultados chamaram a atenção. Por exemplo, no Brasil, o LinkedIn se mostrou muito relevante para a tomada de decisão. O produtor não necessariamente respondeu que o LinkedIn é o mais relevante, mas quando a gente cruza os dados dos respondentes com as médias que eles atribuíram a cada tecnologia, o LinkedIn, por exemplo, se mostrou muito relevante no Brasil. Legal. Agora, a gente tem um minutinho aqui para encerrar, Joana. Infelizmente, o tempo passa tão voando e eu queria muito fazer essa pergunta para você, porque quando eu estive aí, eu vi muito um perfil mais velho nas propriedades rurais, né? Isso você sente também na sua pesquisa? Assim, qual a idade desses produtores que responderam aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Então, isso foi retratado nos nossos resultados também. A gente vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, mais de 40% dos respondentes estão na faixa de 56 e 70 anos. No Brasil, mais de 40% dos respondentes estão abaixo de 40 anos. Então, o que a gente vê no censo agropecuário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma diferença média de aí pelo menos 10 anos, foi retratado na nossa pesquisa também e, consequentemente, acabou impactando nos resultados, né? A gente sabe que muitas vezes o comportamento, a tomada de decisão, ela se difere um pouco entre as diferentes gerações, assim como o uso de diferentes canais de comunicação também. Muito bom. Perfeito, Joana, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo projeto, pela pesquisa, né? Tenho certeza que vai trazer para a gente muito êxito, porque essas pesquisas elas acabam dando continuidade e a gente sabe o quanto é importante traçar um perfil como esse em tecnologia, questão etária, enfim. Muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia aí nos Estados Unidos. E tem vários pontos, viu, que a gente pode abordar numa próxima oportunidade, né, Joana? Em breve a gente volta a se falar. Um ótimo dia, até a próxima. Certamente. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.